Los Angeles, oficialmente Cidade dos Anjos, é considerada a segunda cidade mais rica dos Estados Unidos, atrás somente de Nova York, pertencente ao estado mais rico e populoso dos Estados Unidos, a Califórnia, com um PIB de 3 trilhões de dólares, o dobro do Brasil. A capital mundial do entretenimento, no entanto, encontra-se hoje em um estado de calamidade pública. Corredores de vitrines nas principais avenidas da cidade estão completamente abandonados ou fechados, ilustrando a situação de decadência do polo de Hollywood. Sabe-se que é enorme ali o número de produções que enalteceram a cultura dos bairros suburbanos da metrópole, como comédias românticas, que mostravam os padrões da classe média nas paisagens de San Fernando Valley, Pasadena, Santa Clarita e San Bernardino, e também de uma das elites mais midiáticas do mundo, sobretudo em Santa Mônica, Venice Beach, Malibu, Beverly Hills, West Hollywood e Calabasas. É nesta última, inclusive, que vive a família Kardashian, uma das mais reconhecidas no universo do entretenimento global. No entanto, ainda que a Califórnia represente a quinta economia mais alta do mundo, suas principais cidades vêm sofrendo com o aumento de pessoas em situação de rua. Evidentemente, marcada pela potente indústria cinematográfica do seu distrito Hollywood. O alto custo de vida da região acabou desencadeando um êxodo significativo no estado da Califórnia nos últimos anos. Entre 2020 e 2022, aproximadamente, 700 mil pessoas se mudaram para outros estados após uma onda de furtos. That more than 30 people rushed into the store and started ripping apart displays, and of course, he was caught on camera. E da falta de acesso às condições básicas de saúde e moradia em Los Angeles, além de outras cidades da costa. Segundo uma funcionária do comércio local de West Hollywood, praticamente todos os dias acontecem inúmeros assaltos no centro de Los Angeles. Ela contabiliza que na loja em que trabalha há uma média de 20 assaltos por dia. E, infelizmente, isso não é apenas um relato individual, pois outras pessoas que trabalham na região vivem testemunhando situações como esta. Outra coisa que marca a paisagem do centro da capital são barracas de moradores que já não conseguem mais arcar com suas despesas básicas e passam a habitar as ruas da cidade. Uma reportagem da BBC de 2018 já apontava um índice de 4 mil pessoas, habitantes da área conhecida como Skid Row, uma espécie de Cracolândia, com aproximadamente 54 quarteirões no centro de Los Angeles. A poucos passos dos cinemas e teatros da Broadway, entre os arranha-céus de vidro do centro financeiro da capital californiana, Skid Row reúne a maior concentração de pessoas em situação de rua de todo o país. Depois de anos de predominância do crack, a heroína se tornou a droga mais popular da região, que desde o início do século XX já era conhecida por reunir trabalhadores sem emprego fixo, alcoólatras e desempregados que ficavam à margem do crescimento econômico que a capital potencializava. De acordo com as estatísticas norte-americanas, atualmente, Los Angeles gasta $1 bilhão por ano para conter a crise dos sem-teto na capital. No entanto, o problema está longe de uma solução. Segundo a Autoridade de Serviços para Desabrigados de Los Angeles, a população em situação de rua aumentou 10% em 2023, em relação ao ano de 2022, totalizando 46 mil pessoas espalhadas pela cidade. Richard Walker, docente em geografia da Universidade da Califórnia, explica que o sucesso econômico do estado da Califórnia foi construído
em cima da exploração dos recursos naturais e da mão de obra de trabalhadores de baixa renda, uma premissa que não difere de outros centros urbanos como São Paulo e Brasília, no nosso caso. O pesquisador orienta que as crises da Califórnia não devem ser associadas a algum tipo de azar ou simplesmente políticas ruins do Estado, mas sim como produto de um conto de arranjos políticos e econômicos que sempre privilegiaram certos interesses financeiros em detrimento da população local. Já Karen Bass, atual prefeita de Los Angeles, relatou que nos primeiros 6 meses da sua administração, mais de 14 mil pessoas foram transferidas das ruas para moradias permanentes ou temporárias, através de um novo programa, organizado através da parceria de uma rede de apartamentos e hotéis com serviços para a população em situação de rua. Ainda assim, lidar com este grupo não é uma tarefa fácil, pois a grande parte dos desabrigados evita projetos do governo devido a uma série de fatores, principalmente o envolvimento com drogas, que atinge cerca de 65% desta comunidade. A situação em Los Angeles é decorrente de um mercado imobiliário aquecido, preços em alta, pouca oferta e salários estagnados para a maior parte de sua população. Além das barracas espalhadas nas principais avenidas comerciais da cidade, hoje em dia, vários trailers compõem uma nova paisagem, anteriormente habitada apenas pela nata do cinema. Dezenas de veículos em estado precário se mantêm estacionados 24 horas por dia em uma avenida próxima de Hollywood, compondo a vizinhança dos estúdios da Warner Bros. Bom, para os especialistas, a gentrificação é o principal problema das grandes cidades, refletida na reorganização da malha urbana de cada setor e que se modifica com a chegada de profissionais e empreendimentos milionários, que elevam os preços às alturas, provocando a saída da população local. Muito comum em cidades turísticas, a gentrificação pode ser percebida em várias regiões do nosso país, com ênfase na zona costeira do Brasil. Os aluguéis exorbitantes, o crescimento da criminalização e as preocupações com a segurança pública na cidade de Los Angeles desencadearam mais dificuldades na contratação de trabalhadores nos comércios locais, principalmente os da área central da capital, que já vinham enfrentando crises financeiras desde a pandemia do Covid-19. Tudo isso se relaciona ao avanço dos aplicativos de compras online, além da migração de muitos profissionais para o sistema de home office. Hoje em dia, o excesso de lojas fechadas, visivelmente percebidas nas bases dos altíssimos edifícios de Los Angeles, é de fato reflexo do crime generalizado que se espalhou pelas ruas da capital. De acordo com uma reportagem da CNN Brasil, em maio de 2023, seria necessário um mix mais amplo de lojas para tornar o centro de Los Angeles atrativo e seguro novamente, em detrimento das gigantescas lojas de departamentos e da tradição de aluguel a longo prazo. As cidades da Califórnia poderiam fornecer incentivos financeiros para encorajar os proprietários e oferecer aluguéis temporários e mais flexíveis, assim como afrouxar os regulamentos destes imóveis para acelerar o processo de licenciamento para ocupação dos mesmos por novos empreendedores e varejistas. Isso permitiria lojas pop-up, varejistas sazonais e uma mistura de fornecedores de alimentos e bebidas. Janice Jacobs já falava: pessoas comuns são capazes de coisas maravilhosas, mesmo sem saber que estão fazendo coisas maravilhosas. Cidadã comum sem diploma universitário ou qualquer outra formação em arquitetura ou planejamento de cidades, Janice Jacobs
se tornou uma das mais influentes personalidades do urbanismo contemporâneo a partir de meados da década de 1950. Autora do livro Morte e Vida de Grandes Cidades, de 1961, sua obra revolucionou conceitualmente o pensamento urbano da época, ao trazer reflexões que foram inicialmente vistas com desprezo e desconfiança pelos urbanistas, incorporadores imobiliários, políticos e sociólogos da década de 60, que posteriormente acabaram assimilando as teorias de Jacobs, as práticas do que conhecemos hoje como urbanismo. Janis Jacobs chamou a atenção para o fato de que projetos urbanos, quando conduzidos exclusivamente por profissionais do planejamento, sem o envolvimento dos seus reais interessados, no caso a própria população local, pode acabar deixando de prever elementos fundamentais para a vida em sociedade e para o sucesso do espaço projetado. 2 anos após provocar uma reflexão pública em um debate que participou junto de renomados arquitetos e urbanistas, Jacobs publicou um artigo que ficou bastante famoso e trouxe seu nome à tona. O texto de 1958 para a revista Fortune ressaltava que as novas cidades seriam espaçosas, parecidas com um parque, porém sem qualquer aglomeração. As cidades apresentarão longas vistas verdes. Serão estáveis e simétricas e ordenadas. Limpas, impressionantes e monumentais. Terão todos os atributos de um cemitério, bem conservado e digno. Jacobs defendia a ideia de que, caso os planejadores do espaço fossem capturados por anseios de ordem e limpeza, tomados pela fascinação por maquetes, a planificação conduziria os centros urbanos não a um processo de revitalização, mas à morte, devido a uma espécie de esterilização da paisagem. Diante da ameaça de ver destruído o bairro de Greenwich Village pela passagem de uma grande artéria viária promovida pelo famoso e todo-poderoso construtor de pontes e rodovias de Nova York, Robert Moses, a ativista Janis Jacobs uniu a comunidade local numa batalha épica em prol da preservação de seu bairro, evitando que a obra viesse a rasgar o Baixo Manhattan mediante a demolição de 416 edifícios comerciais e residenciais, que caracterizam até hoje as conhecidas paisagens do Soho e de Greenwich. A vitória do movimento liderado por ela representou o triunfo não apenas de uma causa urbana, mas, sobretudo, de um processo político do fazer cidades. Levando as ideias de Janis Jacobs para o futuro de Los Angeles, podemos pensar em como reverter o lastro do abandono que ocupa as ruas da capital de Hollywood. Mas este debate já vem sendo feito desde 2014. Uma comissão composta por apenas 13 cidadãos elaborou um relatório que já em seu título chamava atenção para o problema que crescia ao longo da década de 2010 e que se intensificou após o Covid-19. A Hora da Verdade, elaborado pelo Los Angeles Commission 2020, alertava que a cidade de Los Angeles, apesar de possuir todos os ingredientes para superar o declínio que naquela época já tomava a cidade, mal se movia às novas realidades do século XXI. O relatório fazia uma avaliação das 2 décadas anteriores, que identificou como a capital manteve um crescimento lento com a passagem do século XX para o século XXI, com taxas de desemprego bem acima do resto da população norte-americana do país. O congelamento de salários, com 28% dos trabalhadores sem receber o suficiente para viver, também era um dado que, com certeza, só avançou,
refletido inclusive no alto índice de moradores de rua atuais. Outro alerta do relatório publicado em 2014 apontava que menos de 60% dos jovens se formavam no ensino secundário, apesar dos investimentos do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, que naquele período havia gasto uma média de 7,1 bilhões de dólares para educar 640 mil estudantes. Além das críticas ao orçamento municipal, vítima de um déficit crônico, o relatório colocava os gastos como a única cifra crescente naquela década, sem um aumento correspondente na receita. E retomando para a situação pós-pandemia, entre 2019 e 2021, o número de pessoas trabalhando principalmente em casa triplicou de cerca de 9 milhões de pessoas para 27,6 milhões de pessoas. Chocante, não é não? Bom, esse aumento do trabalho remoto prejudicou as áreas comerciais do centro urbano de Los Angeles, que foram projetadas para atender aos trabalhadores de escritórios que se deslocavam diariamente. Em âmbito social, muitos habitantes transferiram esses gastos para os subúrbios, pelo fato de aproximadamente 1 milhão de pessoas terem deixado os centros das cidades durante a pandemia. Conforme a pesquisa do think tank, São Francisco perdeu cerca de 6% dos seus estabelecimentos de varejo de 2019 a 2021. Los Angeles perdeu cerca de 4% e Nova York caiu 3%. Enquanto isso, cidades mais baratas como Houston e Phoenix ganharam 4% de novos estabelecimentos de varejo durante esse período. A redução do varejo atingiu 94,5 bilhões de dólares em 2021, um salto de 53% em relação a 2019, de acordo com a pesquisa anual da National Retail Federation, reportada pela CNN Brasil. Com cerca de 60 empresas membros do varejo, a pesquisa indicou que o maior contribuinte para a redução das lojas é o roubo de clientes, mas também o roubo de funcionários, entre outros erros humanos e perdas. Os aluguéis punitivos nas cidades da zona costeira da Califórnia também contribuíram para o fechamento do varejo. Para ter uma ideia, em São Francisco, o preço médio de aluguel listado pelos proprietários durante o primeiro trimestre de 2023 foi de $43 por metro quadrado, quase o dobro da média nacional. Nova York e Los Angeles não perdem para essa métrica, com os seus $33 por metro quadrado. Nas cidades mais baratas, o preço médio é de $22 a $23 por metro quadrado. O fato é que não há uma solução fácil para retardar o êxodo das redes de varejo das cidades. Chris Witt, presidente da JP Morgan Chase Institute, dedicado a fundos de investimento, se questiona como fazer com que os bairros de Los Angeles voltem a respirar com uma população que trabalhe, mas também se divirta. E afirma que essa já era uma questão antes da pandemia, mas ficou bastante evidente em 2024. Ele remonta ao influente ensaio de 1958, da urbanista Jane Jacobs. O centro da cidade é para as pessoas, no qual ela argumentava que uma vida vibrante nas ruas era crucial para a segurança e a comunidade do bairro. É este modelo centrado na vitalidade das ruas e das pessoas que as habitam, claro, que é necessário para criar comunidades e zonas comerciais vivas e emocionantes. Outra solução é fazer revezamentos no aluguel de um mesmo imóvel. Nestas horas é necessário fazer uma revisão de paradigma, chacoalhar a cabeça dos líderes locais em termos de novas estratégias que sejam criativas e inclusivas para auxiliar
a população não apenas a sobreviver, mas a retomar a própria vida da cidade. Esperamos que não só os anjos abençoem Los Angeles, mas as próprias pessoas, governantes e agentes públicos consigam tirar o fardo da cidade abandonada que segue compondo a vista da querida capital de Hollywood. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau!